vai fazer todas as gravações acontecerem para que a gente tenha conteúdo lá na frente, tá bom? Vamos lá, nós estamos aqui na seção 2.3, técnicas, tempos e movimentos. E aí, eu tenho o exemplo da pizzaria, nós já conversamos inclusive sobre isso, se não me engano. Mas eu vou parar naqueles pontos centrais que a gente já sabe, né? Gente, me refresquem a memória. Essa parte dessa sessão aqui a gente já viu em outro momento. Não sei se eu estou equivocado, mas eu falei do estudo do trabalho, estudo do método, estudo do... Perdão. No estudo do trabalho, duas situações. Estudo do método, perdão, que é movimentos, e a medição do trabalho, que é tempo. Vocês se recordam disso? Sim, deu até o exemplo do cara da McDonald's lá. Eu não entendi bem. Recordo, o senhor deu até o exemplo do cara da McDonald's. Isso, exatamente, exatamente. Então, essa parte aqui, deixa eu ver até onde nós fomos, porque eu fiz a explicação disso aí. Eu acho que eu até peguei a imagem, coloquei no WhatsApp, alguma coisa desse gênero, não foi? Isso. Só não foi para prova esse conteúdo, se não me engano. Aí nós falamos das normas do corpo e do trabalho, falamos das ferramentas. Se não me engano, aqui a gente falou de ergonomia, isso. Caiu alguma questão dessa sessão na prova, gente? Acho que não. Não, não caiu. Não caiu porque a parte que eu quero que vocês vejam do trabalho seria essa daqui, tá? São as medidas que devem ser tomadas. E aí ele dá um cálculo de estatística, tá? O número de vezes que você precisa cronometrar, essa é a fórmula que ele dá. O número de... não vai para a imagem. O número de vezes que ele precisa para cronometrar, versus o coeficiente do que eu preciso para fazer a distribuição padrão. E por último, a amplitude da amostra. Eu acho que eu devo gravar uma aula para vocês só desse cálculo, para que vocês possam fazer o trabalho. O que é que vocês acham sobre isso? Pode ser. Tá melhor? Ok. Ótimo. Deixa eu só ver quem foi que chegou aqui. Raíssa. Antes chegou mais alguém que eu não vi. Muito bem. Então, me deem um instantezinho só. Vocês já começaram a arrumar as cores de vocês para voltar, gente? Minhas coisas estão arrumadas desde a semana retrasada. Não aguento mais ficar em casa. Tô doido pra voltar pra faculdade, estudar, ver povo. É Ver gente. mesmo. Tô com saudade até de pegar ônibus lotado. Misericórdia. Disso não, hein? Eu espero que essa... Gente, o resto vai ser cálculo da unidade, tá? Eu espero que essa vontade não dure uma semana, viu? Não dure mais que uma semana, aliás. É. De hoje que eu vejo o povo postando que tá com saudade até do TCC.
É isso mesmo, gente. Ela termina aqui. Era isso mesmo. Agora, por que aquelas 3 coisinhas não foram para a prova, eu não entendi. E o cálculo não ia realmente. Seção 2.4, tá? Então, a seção 2.3, anotem aí, por favor. Vocês vão fazer uma formativa sobre ela, mas só que antes de vocês fazerem essa formativa, eu vou ter que jogar um vídeo para vocês, ou a gente fazer uma aula extra, para a gente poder fazer a formativa. Essa formativa que vem, ela vale 1.500 pontos, se não me engano, não é isso? Olharam no portal de vocês. Se não me engano, ela vale 1.500 pontos. 1.500 mesmo. É isso? 1.500. Então, a gente faz aí 500, 500, 500 por aí, mais ou menos. Tá? Ainda tenho o meu sonho de fazer o layout na sala de aula. Tá? Ô, professor, essa formativa é um resumo, né? Como assim? Não entendi. A formativa é a parcial, a antiga parcial. Ela mudou de nome. Não, a gente vai fazer o resumo da 2.3, é? Não, 2.3, vocês vão fazer uns cálculos que eu vou pedir, só para entendimento. Entendeu? Tá. Mas antes disso, eu preciso gravar um vídeo, porque a gente não teve aula dele e eu estou pulando esses cálculos agora. Entendeu? Para que a gente possa ganhar tempo, como eu falei no início, jogar as sessões lá para frente. E a gente tenta conseguir. O Wellington tá desesperado agora que ele apareceu aqui para mim pedindo para entrar. Deixa eu ver se ele acessou. Deixa eu ver se ele conseguiu acessar aí. Entrou, professor. Muito bem. Vamos lá. Então, seção 2.4, folha de processo. Vou, evidentemente, usar todos os exemplos possíveis e imagináveis a respeito do que está acontecendo, evidentemente, né? Algumas pessoas, assim como eu, adoeceram no meio do intervalo aí, acreditando que fosse o fenômeno que está acontecendo, mas graças a Deus não é. Inclusive, eu preciso fazer um registro numa reunião que eu tive que sair, era reunião presencial. Todas as pessoas que estavam no dia da reunião adoeceram, né? E aí é uma fábrica e ela não pode parar o processo produtivo. Se ela parar, ela quebra no primeiro mês, entendeu? O volume é muito monstruoso, é tudo muito monstruoso. E todas as pessoas que estiveram presentes nessa reunião são pessoas de lugares diferentes. E por serem de lugares diferentes, a gente ficou se monitorando, né, depois, né? O escritório ficou me monitorando, a Croton está me monitorando até hoje, né, a medicina do trabalho da Croton. E todo dia a gente se conversa, mas ninguém está lá mais no escritório, né? A fábrica está rodando, o escritório está funcionando de forma virtual. E essa reunião só aconteceu porque houve uma necessidade muito forte. E nós teríamos que estar lá todos, né? Então eu fui representando o escritório, enfim. Por que eu estou contando isso para vocês? O que é atividade que é staff, que é suporte, elas estão acontecendo de forma virtual. Mas a atividade fim, a atividade execuível, ela tem que acontecer em loco, não tem como ser diferente. Agora eu vou dizer para vocês por que eu citei esse exemplo. Eu passo por dentro da fábrica, vejo uma movimentação, vejo uma série de situações, me lembro também da época que eu trabalhei em fábrica. E você sempre tem uma orientação de uma planilha, e aí o Genilson vai saber muito bem o que eu estou falando, né? Daquele lote do dia que tem que ser produzido, quais são as características, quais são os sabores, etc. e tal, que tem que ser produzido. Então você tem uma folhinha, você tem um cabão, você tem qualquer coisa lá que oriente você a fazer aquela produção do lote. Quando é que a gente percebe isso? O mais comum que tem acontecido na cidade de Maceió, por exemplo, não só na cidade de Maceió, porque é um fenômeno nacional, são os atacarejos, né? Você tem os lugares onde você compra, faz a sua feira do mês, mas tem um empresário também do mercadinho que vai lá, compra em fardos, isso e aquilo. Vocês já devem ter visto que quando eles descarregam de uma prateleira para outra, ou tiram para colocar para venda, ou descem o produto,
Sempre tem uma etiqueta de identificação, além, como é que eu vou dizer assim, além da etiqueta padrão do produto, sempre vai ter uma folhinha do lado, né, um papelzinho recortado, dizendo origem, dizendo destino, dizendo aquilo, que serve tanto para a transportadora como também para identificar o produto no lojista. Quem já viu essa folhinha, essa identificação? Muito bem. Mais alguém? Professor, é a descrição da empresa? Não só a descrição da empresa, você tem a descrição da empresa, a descrição do produto, você tem dizendo a origem do item e o destino do item. Data, né? Isso. Alguém se recorda de ter visto isso? Sim. Ou, por exemplo, você compra uma máquina de lavar, você compra uma geladeira, chega na sua casa, sempre vem uma etiqueta do lado dizendo origem e destino. Alguém já identificou isso? Não. Não. Já. Muito bem. Aquela folha é uma folha de identificação, não é uma folha de verificação, tá? A folha de verificação é um outro processo, aquilo ali gera o item, é como se fosse, vamos dizer assim, o CPF é a identidade daquele produto, daquele item, daquele lote que entrega. Evidentemente, se vocês não têm ido aos supermercados, as pessoas que têm ido têm me falado a respeito do que está acontecendo, né? Começou a faltar produto, né? Então, as prateleiras de supermercado e de atacarejo estão começando a ficar vazias. Qual é o problema? É uma recessão? Não. Lá atrás, no processo produtivo, por isso que eu citei o exemplo da fábrica, lá atrás deixou-se de produzir. Uma hora que se deixa de produzir, você vai entregar o que você tem em estoque. Acabou o estoque. Se o estoque não foi reposto, se você não produziu para colocar mais, significa dizer que em um dado momento esse produto vai acabar. Vou fazer uma pergunta, se vocês foram ao supermercado, se o pai de vocês for ao supermercado, eles podem dizer para vocês. Vocês ouviram falar de itens que vocês consomem em casa, que a família de vocês falou que não tem em nenhum supermercado que eles foram? Tá todo mundo aí? Não percebi, Bruninho? Não percebeu? não. Muito bem. Os demais não foram ao supermercado, meninos e meninas? Não. Não. Não perceberam, né? Muito bem. Então, acredito que essa percepção de vocês aconteça entre essa semana e a semana que vem, quando realmente muita coisa vai deixar de existir, tá? A ideia central que eu quero que vocês tenham desse exemplo é o seguinte. Eu, fabricante, preciso colocar no mercado a quantidade X de produto. Então, hoje, esse exemplo da pandemia é um exemplo sensacional para a gente discutir em sala sobre a questão de demanda. Porque estão demandando produto e o produto não tem no mercado. Tá? Isso vale para feiras livres, isso vale... Por quê? O que está acontecendo? As pessoas estão consumindo, estão em casa, você em casa consome mais, não é verdade? Você estando em casa, você come mais vezes, você toma mais suco, você dorme um pouco mais, você toma café mais devagar, porque você sabe que não vai ter que estar correndo para pegar o ônibus lotado, como falou o João. Uma série de situações você vai ter que fazer, e aí se você consumir mais, você vai comprar mais. Mesmo que os supermercados hoje estejam controlando o acesso das pessoas, você tem que enfrentar uma fila para entrar no supermercado. Gente, eu tive que fazer uma loucura no sábado, porque minha mãe também está em casa muito gripada. Meus irmãos, a gente preferiu não ter contato com nenhum deles, porque em um dado momento eles vão para casa da minha mãe, e eu resolvi ir no supermercado, tá? Porque assim, aqui em casa tava farto, né? Fartando tudo. Digo, bom, eu vou ter que sair uma hora, porque os aplicativos que eu conhecia não estavam entregando. Então eu vou ter que sair.
controle de fila. Eu me senti na Venezuela, entendeu? Você controla, você pode comprar, mas você tem que ter o acesso controlado para poder entrar. Enfim, então eu percebi essa falta de produtos na prateleira, produtos convencionais, produtos muito tradicionais, faltando justamente. E aí eu muito curioso, eu perguntava às pessoas que eu já conheço, fulano, cadê o produto? Ele disse, rapaz, não tem nem no fabricante. Tá? Então, assim, você percebe que tem uma demanda muito grande e, na verdade, você não vai entender essa demanda como sendo um problema do fabricante. O fabricante quer produzir, né? Então, feito essa introdução, que é a situação, problema que ele vai contar aí, nessa sessão que agora vocês estão visualizando o livro, na 2.4, eu preciso fazer com que... Pensem agora, depois de todo esse exemplo que eu dei para vocês. Eu vou agora voltar a produzir. Foi liberado tudo, não tem mais vírus, está tudo sob controle, tem vacina, a população está legal, está todo mundo bem, a saúde está funcionando, segurança também. Vamos embora, vamos todo mundo trabalhar e produzir. O que é que vocês acham que vai acontecer com todas as fábricas de produção de bens de consumo? Povo? Vai reduzir, né, a oferta. Reduzir a oferta? Sim, vai produzir menos. Não, veja só. Imagine que um item básico, sei lá, papel higiênico, está faltando. Ele vai produzir menos papel higiênico? Eu acho que ele vai produzir mais, mas com um custo menor. Beleza, vocês estão pensando legal como administrador. Perfeito, ele vai produzir mais com custo menor. Mas ele vai esperar o mercado pedir ou ele já sabe essa demanda latente? O que seria essa demanda latente? A demanda que já se percebe que não existe o produto no mercado, que se você colocar 1.000, 2.000, 3.000 itens à venda, você vai vender. Tá claro isso para vocês? Sim. Então, vejam bem. Aproveitando esse ensejo, eu fui no macro, que o macro vai virar a ser atacadão agora, né? Depois da venda. Você sabe o que é fuba, né? Cuscuz, né? Vocês sabem, né? Sim. O nordestino que não souber o que é cuscuz, tá feia a coisa. Não tinha. E nós temos um dos maiores produtores de fubá, como se diz a história, do Nordeste, que é o Grupo Coringa. Não tinha. Arroz e feijão, não tem. O que está acontecendo? Não é que o produto faltou no campo. Eu citei itens da agricultura, tá? É que a transformação, o beneficiamento dele pelos fabricantes, pelos beneficiadores, não aconteceu. Entenderam? Quando isso começar a ser produzido, 1.000, 2.000, 3.000 itens que seja colocado no mercado, ele será vendido. Porque, primeiro, você tem uma demanda latente muito grande. Segundo, as famílias vão dizer assim, poxa, se eu tive lá e não tinha, eu agora, se eu comprava 2 quilos, eu vou comprar 4, porque eu vou guardar. Tá clara a ideia? Sim. Muito bem, agora vamos à folha de processo e à história. Vocês sabem o que é EPI, não sabem? Sim. Muito bem. Então, ele vai falar aqui para a gente sobre a questão do EPI, os equipamentos de proteção individual, tá? Aqui no caso da pizzaria ele fala de touca e avental, e nunca se falou tanto em EPI, né, também para os profissionais de saúde, né, as pessoas que estão aí na linha de frente. Então, eu preciso que vocês anotem do lado aí essas duas palavrinhas, que elas são fundamentais para que a gente possa entender o que eu vou explicar, tá? O que seria uma padronização, gente? Algo padronizado, algo que não pode ser mexido. Muito bem. Padronização é algo que é padronizado. E o que é algo padronizado? É sempre o mesmo processo, não pode ser mudado ou inventado. Acredito que seja. É por aí, a ideia é essa. Muito bem. Eu estou tentando... É que eu tenho a obrigatoriedade
Deixa eu pegar aqui. A obrigatoriedade de todos os dias, a pedido da medicina do trabalho lá da Croton, fazer 3 coisas básicas, tá? Fazer a medição da minha temperatura, a medição da pressão e a medição da glicose, tá? Vocês viram os 3 equipamentos? Sim. Muito bem. Então, eu tenho um termômetro, eu tenho um medidor de pressão e tenho um glicosímetro. Cada equipamento desse, ele tem um padrão que me orienta para dizer se eu estou dentro ou se eu estou fora do processo. O que seria estar dentro do processo? A temperatura está normal, está tudo tranquilo, beleza. O que é estar fora do processo? A temperatura está normal. Tá claro isso para vocês? Sim. Perfeito. Mesma coisa com glicosímetro, mesma coisa com medidor de pressão. Porque eu estou colocando isso aqui o mais rápido, porque a minha mesa está uma zona. Tá? Eles têm características que dizem o parâmetro é esse, você tem que estar dentro desse parâmetro. Fora desse parâmetro, esteve fora desse parâmetro, você está fora da padronização. É o que o Bruno falou, é uma forma de processo, mas não é só o processo. Imagine o seguinte, eu não sei que dom vocês desenvolveram esses dias. Gente, a gente já está quase 60 dias em casa, né? Não sei que dons vocês desenvolveram. Eu comecei a inventar, a pesquisar receita e fazer coisas para comer. Não sei se vocês estão com a mesma agonia e angústia que eu. Então, ontem eu peguei uma receita de uma torta de maçã, assisti o vídeo, muito educadamente, fiz a receita, fiz a torta, ela durou, eu acho que ela tenha durado até mais ou menos 1h da manhã, porque hoje não tinha mais torta. Eu desconfio que a Lili, ela saiu do quarto à noite, escondida, e comeu a torta. Se não foi ela, foi meu filho. Como não fui eu, só pode ter sido um dos dois. Por que eu estou contando esse exemplo? O cara no vídeo dizia o seguinte, olha, a massa da receita é essa, porque vai ficar fininha, parecida com a torta americana. Se você aumentar, não vai ficar feia, não vai ficar ruim, vai ficar boa, mas vai virar um bolo. Aí eu fiz exatamente como que o cara disse. Quando eu coloquei na forma, eu fiquei cocei a cabeça assim, porque eu não posso coçar cabelo que eu não tenho, né? Cocei a cabeça e disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. Esse negócio não vai dar certo nunca. E aí eu fiquei pensando, bom, vamos esperar para testar, né? Porque vai que o negócio realmente funcione, tá? Olha aí o WhatsApp, gente, do grupo. Acho que deu certo. Bom, não sobrou nada, né? Viram aí? Quando voltar às aulas, você vai ter que levar uma dessa pra gente. Levo com o maior carinho. Agora sim, eu acho que uma só não vai dar, não. Porque ela é muito fininha. Por que eu estou colocando esse exemplo hoje? Ele colocou o exemplo da pizzaria. Eu segui exatamente o padrão que ele falou. A medição certinha, tudo bonitinho. Eu acho que eu só errei aí no açúcar. Por isso que as bordas ficou um pouquinho mais pretinha, né? O açúcar derreteu muito rapidamente e chegou a grudar e a queimar um pouquinho. Mas a massa bem macia, bem molinha, tudo bonitinho. Esse aí é um padrão. Essa é uma característica de um processo padrão. Lógico, se eu fizer uma outra, não vai ficar igual a essa, né? Porque aí eu vou melhorar o processo, mas eu vou seguir sempre aquela receita padrão, vou seguir sempre aquele processo padrão. Bom, eu acho que eu acabei de adquirir uma dívida com vocês para próximas aulas, né? Mas também é o seguinte, tem um detalhe. Exatamente. Tem um detalhe. Como eu vou levar a torta e eu vou chegar cedo, aqueles que chegarem cedo comem, os que chegarem depois, como o Júlio, né? Como o Bruninho. Você nem se Geralmente eu chego antes das 7. Misericórdia, vai abrir o shopping? Bom, uma coisa eu tenho certeza, a Érica vai chegar cedo, como ela sempre chega, ela vai ter o pedaço dela garantido, né? Pelo menos é o que eu entendo. Quando eu chego, ela já tá lá no cantinho sentadinha, né? Érica, você viu a torta, Érica?
Vi não, Tá no mas, grupo, Érica. Tá no grupo mas, do WhatsApp. mas claro que eu serei a primeira a chegar. Evidente. E o interessante disso que pode ser de maçã, de banana, de abacaxi. A fruta você independe, tá? Mas vamos seguir o exemplo. Eu coloquei aí a torta, que foi de ontem. Hoje eu vou testar de banana para ver se presta, né? Porque de repente eu já levo duas, uma de banana e uma de maçã. E se vocês virem os ingredientes, vocês vão dizer assim, poxa, não dá isso tudo aí de jeito nenhum. Mas o que ele faz é isso aqui que eu estou apresentando para vocês no livro. É um processo de padronização, tá? Aí eu citei esse exemplo caseiro, evidentemente, mas se a gente for para um Burger King, se for para o McDonald's, se for para o Bob's, você terá um processo padrão, tá? Então, esse processo de padronização, ele acontece dentro das operações, e o que eu quero que vocês entendam, e vocês já fizeram, foi o exemplo, foi a atividade anterior, que foi o fluxograma, o fluxo de processo que vocês entregaram, aqueles que fizeram, evidentemente, né? Então, um processo de padronização, ele acontece quando eu decidi qual é o melhor caminho, qual é o melhor fluxo desse processo de produção, tá? Essa torta que eu coloquei de exemplo aí para vocês, entre a produção da massa, dos ingredientes, tudo, e ela assar, é menos de 1 hora, tá? É menos de 1 hora. Então, foi o que eu fiz. Eu assisti o vídeo, eu vi a receita, eu montei os ingredientes e eu coloquei no forno, tá? Mas eu assisti o vídeo várias vezes, acho que umas 3 vezes eu assisti o vídeo, vi a receita várias vezes. Tem um item da receita que eu não usei, que ele disse que não era prerrogativa para usar, que era baunilha, não sou muito fã, e aí eu não usei. Mas antes disso eu testei, né? Antes disso eu vi. Então, dentro de um caminho, de um fluxo, como vocês estão vendo aqui, eu decidi qual era o melhor a ser feito e fiz de acordo com o que foi orientado pela receita. Isso serve para você fazer um alimento, como serve para você fazer um processo de estudo. Não, meu processo de estudo vai ser assim, eu separo o que eu preciso fazer desse lado, o que pode ser postergado desse outro lado. Beleza, vou seguir o bonde, tá? Então, quando a gente pega esse processo, e aí ele dá um exemplo da pipoca de novo, eu preferi usar essa questão. Como é que você faz uma pipoca? Você bota o óleo, você aquece, você bota o milho, você espera estourar, aquela coisa toda. Como foi feita a torta? Uma série de que quem quiser eu posso dar a receita também e o caminho, tá? Mas eu gostaria agora que você se concentrasse nessa imagem aqui na figura 2.13, perdão. Isso aqui é conteúdo de prova. Pode anotar, pode colocar, pode botar uma seta bem grande. Era para ter caído nessa primeira prova, não caiu, porque evidentemente a gente não conseguiu tempo hábil, né? Mas a gente teve aí um processo estranho. Então, eu tenho, da sua esquerda, dos estudos dos fluxos de materiais até a padronização dos fluxos, dos tempos e métodos, você tem etapas que você vai seguir, tá? Primeira coisa, anotem, eu tenho que fazer 2 estudos aqui embaixo. Eu tenho que fazer 2 estudos, tá? Primeiro, eu tenho que estudar o fluxo do material. O que é esse fluxo do material? Como é que esse material vai chegar até o processo, até junto do processo de produção e vai ser montado? E aí, Genilson pode me ajudar se quiser. Quando você vai trocar um sabor na máquina do biscoito, você vai fazer um outro recheio qualquer, você tem que ter à sua disposição, bem próximo ali, todos os materiais que você precise para fazer aquele processo de transformação, que é o da indústria, né? Então, nesse processo de transformação, eu preciso juntar tudo que é material e tudo que são toda matéria-prima, todo o processo, em um fluxo que atenda. Por exemplo, ao fazer a torta, eu separei todos os ingredientes que eu precisava e deixei ali à mão. Cada vez que eu ia fazer uma transformação, eu pegava aquele conteúdo e colocava lá, mas ele estava ali bem próximo, tá? Então, como foi que eu fui estudar esse negócio? Pô, o que é que eu preciso? Preciso disso, 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 disso. Então, vamos pegar todo esse pessoal e vamos colocar aqui, tá? Então, eu estudei antes. É essa a ideia. Então, eu vou estudar o fluxo do material. Como é que eu vou estudar o fluxo do material? O que é que eu preciso? Onde tem que estar? Como é que eu vou transformar? Num segundo momento, eu tenho os estudos dos tempos e movimentos. Muito bem. O que é esse estudo dos tempos e movimentos? Eu vou pegar
Quanto tempo eu vou gastar? Ah, a receita em si para assar leva 25 minutos, beleza. E quanto tempo mais eu vou gastar para preparar todo esse material? Ah, é tudo muito simples, tudo muito rápido. Então dá uns 20 minutos, então são 45 minutos. Mas o que eu preciso? Ah, eu preciso do fouet, eu preciso de uma tigelinha, preciso disso, vou bater o negócio e tal, beleza, tranquilo. Fiz todo esse processo, está lá, reservo, faço mais uma outra atividade. Então, esses tempos e esses métodos, eles são analisados por quem está fazendo o processo de transformação, para que a empresa possa garantir, no final, o produto com aquele padrão que foi imaginado, ou com aquele padrão que é exigido, né? Tem aquilo que você deseja entregar para o mercado e tem o padrão que você necessita, tá? Para a qualidade do seu produto. Alguma dúvida nos dois estudos? Essa é a hora de perguntar. Não, professor, ficou claro. Tranquilo, perfeito. Então, se eu tenho dois estudos, eu agora vou peguei esses dois estudos e vou para a minha terceira etapa, tá? Que é identificar quais são os tempos e quais são os movimentos que eu vou precisar utilizar, tá? Para colocar dentro desses métodos. Então, imagine que você precisa de espaço, você precisa de todos os materiais à mão, você precisa de todos os recursos. No caso, não usa nenhum equipamento eletrônico para fazer a tal da torta aí, tá? Simplesmente é o suficiente que você faça manual. Então, como eu disse, tem que ter um fouet para fazer. Fouet é aquela fuleiragemzinha que você bate ovos, tal, enfim. Você tem que ter a tigelinha, você tem que ter os ingredientes, tudo ali muito próximo. Você fez tudo isso no espaço, a forma, acabou a história, tá? No caso aí, as maçãs que tem que ter um corte sempre horizontal para fazer meia lua, para depois ficar tudo bonitinho. Mas eu identifiquei qual é a melhor forma. A forma tem que estar dentro do forno, a tigela tem que estar aqui, esses negócios tem que estar ali, o leite tem que estar ali, você faz todo esse processo, tá? Então, quando eu identifico que é necessário, lá atrás, a gente vai lembrar das aulas de layout que a gente viu, que seria um outro trabalho, que eu ainda pretendo fazer com vocês. Lá atrás, eu já identifiquei qual é o layout que eu preciso. No meu caso, a cozinha tem um layout específico. Pia, fogão, geladeira de outro lado, e você tem aquele processo que você vai articulando o que você necessita. Então, isso é identificar os fluxos. Então, vou puxar novamente o exemplo lá do Genilson. Então, lá no Genilson, você vai ter na fábrica as questões que estão associadas imediatamente a... Como é que eu vou dizer? As questões que estão imediatamente ligadas ao processo de produção, não só no layout, mas o que vem de suporte, tá? O que vem de suporte, que é a questão do estoque, do fluxo de matéria-prima, das pessoas, dos equipamentos que são utilizados, essas questões todas em relação ao nosso processo produtivo. Gente, Ozia está por aí? Não. Não estou vendo ela aqui. Nós temos 15 alunos, está faltando acho que umas 4 pessoas, é isso? Sinalizem para mim, porque aí eu posso redefinir. Bom, depois que eu identifico, eu vou validar. Tá? Eu vou validar. Aparece aqui. Eu vou validar. Então, fiz 2 estudos, um dos fluxos de materiais, o segundo dos tempos e métodos. Depois identifiquei quais são os melhores que eu vou usar. Depois que eu identificar, agora eu vou validar o processo, tá? Então, a validação dos fluxos, dos tempos, dos métodos, junto a quem vai fazer o processo produtivo, tá? Então, não sei se é comum, mas nas pequenas fábricas, às vezes você faz toda aquela repetição, e acreditem, há fábricas de produtos, de alimentos, de bebidas e de outros itens que não são alimentos e bebidas, evidentemente, que ela não tem um padrão, ela só executa. Então, essas pequenas fábricas, o que é que acontece? Vez por outra, alguém dá um prêmio para o funcionário que descobrir como economizar um determinado recurso, como cortar um determinado custo sem mexer com pessoas, eles vão identificando isso. O que é isso?
Eu estou pedindo a quem opera, que tem aquela visão diária, que sabe o que está fazendo, que sabe se está certo, se está errado, para que me dê um retorno em relação às questões do processo produtivo. Porque aquela pessoa, mais do que eu, sabe fazer aquele processo. Então, como ela sabe fazer este processo, significa dizer que ela pode me dar uma validação, uma correção e me apresentar talvez um novo padrão de processo produtivo para aquele nosso item. Então, quando você envolve as pessoas do processo de produção, ou você testa, ou já identificou, está apresentando um novo, ela vai dizer se concorda ou não e quais são os gargalos daquele processo. É muito importante essa correlação, porque quem opera, independente de ser máquina ou não, aliás, independente de ter uma máquina para si ou não, ela é a pessoa mais importante daquele processo, porque ela sabe quais são os possíveis erros de um novo processo. Ela consegue perceber quais são as características que o produto vai ter se o processo for alterado. Então, vamos lá. Até aqui, validação, identificação e os estudos, está tranquilo para vocês? Sim. 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 Perfeito. Eu vou padronizar. Então, imaginem que vocês resolveram criar sei lá, um milkshake desse da vida. Só que o milkshake de vocês tem diversos sabores, diversas situações e não tem o de café, né? No dia que fizeram o de café, vocês vão ganhar muito dinheiro. E aí vocês resolvem fazer o de café. Identificaram, estudaram os materiais, identificaram os fluxos, validaram com quem produz e agora vão padronizar. Vocês conseguem distinguir... Eu acho que vocês já ouviram falar várias vezes dos chamados testes cegos. Já ouviram falar? De alimentos, principalmente? Eu não. Não? Não. Deixa eu procurar uma aqui para colocar para Já você. O que é o aproveitou. teste cego? Desculpa, não entendi. Acredito que sim, só que eles não falam, né? Que é um teste cego, é aquele que você prova de olhos vendados, para saber o sabor. Perfeitamente. Quem falou é porque eu estou em outra tela que não consegui identificar, gente. Perdão. É o Júlio. Oi, Júlio, exatamente. Júlio já fez teste cego de bebida? Eu não fiz, né? Mas eu já vi fazerem. Já E presenciou? principalmente de vinho. O pessoal faz muito. Vinho é uma coisa assim, o pessoal fala muito, não, porque cerveja é difícil. Não, cerveja é muito fácil. Vinho. Muito bem. Eu vou mandar para vocês agora um teste cego que aconteceu recentemente, tá? É um vídeo, tá no YouTube. Mandei o link para vocês no grupo. O que é o teste cego? É exatamente o que o Júlio falou, tá? O teste cego, você vende, a pessoa não pode ver rótulo, ninguém pode falar a respeito de que produto é, a não ser que a pessoa já vá direcionada, olha, você vai provar um vinho, vai provar um refrigerante e tal, e aí tem o teste cego, tá? Você não está vendo o que você está consumindo, você apenas vai com o seu paladar, tá? Com o seu paladar ou com a sua memória que você guardou lá gustativa, e você tem um padrão, tá? Então, se eu chegasse hoje aqui, mandei o da Coca-Cola aí para vocês, se eu chegasse na sala de aula para fazer um teste cego, o pessoal gosta muito de fazer isso em aulas de marketing, para você identificar as características do produto pelo sabor. Vocês sabem hoje diferenciar uma Coca-Cola de uma Pepsi Cola sem ver o rótulo? Sim. Misericórdia, Carol. Carol nunca foi tão rápida no sim. Muito bem. Não sei para os que bebem, mas se eu colocasse uma Kaiser e uma Heineken, aí realmente são cervejas distintas, né? Porque eu teria que fazer o teste cego com o mesmo produto. Teria que ser puro malte e puro malte. Então vamos lá. Se eu colocasse uma Heineken para quem bebe e colocasse uma Boêmia, vocês conseguiriam distinguir o sabor?
O da Heineken sim, professor. Por que o da Heineken sim? Que ela tem um sabor mais apurado, professor. Ela tem um sabor mais Isso. apurado, é meio amargo. Isso. Na verdade, a Heineken é a única, quer dizer, não é que seja recomendada, tá? Mas é uma das cervejas mais consumidas porque tem diabetes, porque ela é fermentada no milho, tá? Então ela tem um sabor diferente, ela é um pouco mais amarga, ela é um pouco mais agressiva, mas é uma das melhores cervejas de puro malte. Se eu colocar ela com uma boêmia, que é puro malte, a fermentação é diferente. Então, o que é que eu estou querendo colocar aqui? A fermentação, como é diferente, se eu tiver uma memória gustativa, um paladar apurado, eu vou conseguir distinguir quem é quem. Agora, lógico, teste cego não é você mandar para dentro o negócio, tá? Você vai sentir o sabor, depois você tem que colocar fora, tem que lavar a boca e testar um outro produto. Isso acontece com o vinho, só que o vinho você usa o miolo do pão, tá? A gente poderia fazer, sei lá, batatinha frita do Bob's ou do McDonald's. Vocês conseguem sentir a diferença? Então, a ideia do teste cego é isso, tá? É você sentir as características do produto. No entanto, para que nós consumidores aqui do outro lado, na ponta, a gente consiga perceber, eu preciso fazer com que todas essas etapas aqui sejam feitas para que o meu consumidor perceba. No final, ele vai ver isso aqui, a padronização. Ele vai sentir sabor, ele vai ver características do produto, embalagem, tá? Entre outras coisas. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não, Saúde. professor, tá tranquilo. Tranquilo. Pelo espirro, eu lembro muito. Vocês podiam ter falado, né, para mim, né? O meu avô tinha um cachorro chamado Jolie. Bichinho. Gente, grifem isso aí que eu grifei para vocês. Palavra padrão. O que é padrão, tá? O que é uma das definições, né, de padrão, não é que seja a definição, mas o que eu preciso que vocês marquem e circulem aí é essas questões das especificações técnicas e referências para que eu possa dar um melhor resultado ao meu produto, ao meu serviço lá no final. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então eu vou dar características. Essas características vão ser identificadas como resultado pelo meu consumidor. Vamos lá. Hastes flexíveis com ponta de algodão. Qual a marca da preferência de vocês? Cotonete. Por quê? Porque Porque foi boa. Por que Cotonete? Por Os causa do demais preço, sabem o que é. Oi, Júlio. por conta do preço, o valor do mercado, ela tem um custo-benefício bom, né? Um ótimo custo-benefício. Aí se encaixa, porque é mais ou menos, pelo menos aqui no supermercado aqui é R$1,20, R$1,50 no máximo. E ela é muito boa, né? Pra usar, não machuca, e o algodão Você não você pode coloca no sentir. ouvido e tira e fica o algodão, né? Exato. E, não, e ela é bem macia, né? A ponta. Uhum. As demais, tem uns que quase não vem algodão, aí tem várias marcas, né? Que você vai identificar. e Beleza. tem umas Certo? que a haste é mole. Sim, sim, bem flexívelzinho, né? Tá parecendo as garrafas de cristal. E aproveitando o ensejo, para quem consome água mineral fora, né, de casa, as garrafinhas de 500 ml, vocês devem ter observado muito antes da pandemia isso, que a gramatura da garrafa ela ficou mais flexível. A gente falava muito da Santa Juliana, que era aquela amarelinha, quando você pegava, parecia que a água vinha num saquinho plástico, né? Todas É as verdade. outras envasadoras de água também estão adotando a diminuir a gramatura, a redução de custo. Mas a qualidade do produto, que é a água, não mudou, né? Pelo menos até então eu não percebi essa mudança. Mas o que eu puder envolver para garantir que o produto continue com as mesmas características, reduzindo o custo, mas continuando com as mesmas características, eu vou fazer essa redução sem nenhum problema. A gente poderia discutir vários outros exemplos, detergente em pó,
óleo de soja, óleo de algodão, azeite, ou seja, produtos que a gente consegue identificar referências, que aí vou usar o que o Júlio falou, da relação custo-benefício. Não é ser mais barato ou ser mais caro. Quando a gente analisa isso, e os pais da gente já analisavam, os avós da gente já analisavam custo-benefício pelo preço, sim. Mas era assim, é mais caro, mas presta, então compra. É muito barato, não presta, não compra. Então não é questão de preço, é questão, como o Júlio falou, é custo-benefício, tá? É custo-benefício. Tranquilo? Então anotaram aí essa definição. Nós vamos descer um pouquinho. Eu já citei o exemplo do McDonald's aqui, ele cita novamente, tá? A questão da fast food, né? Então, hoje vai ser muito discutido essa questão do fast food, depois que a gente voltar para os níveis normais, tá? Eu queria fazer um adendo, né? Que eu acredito muito, principalmente quem esteve próximo de pessoas que tiveram Covid, ou de pessoas que trabalharam com pessoas que tiveram Covid. E aí, como eu ando nessas esferas, né, do mundo educacional, empresarial, essas coisas todas, eu percebi muitas diferenças. Eu vou fazer a pergunta, já que eu tenho que tocar no exemplo do fast food, eu pergunto para vocês, nós seremos os mesmos quando voltarmos na interação social, em breve, né? Se fala nos próximos 15 dias, eu ainda tenho dúvidas em relação a isso, mas se fala nos próximos 15 dias. Eu pergunto para vocês, a nossa interação social, aí a nossa forma de consumir é a mesma? Será a mesma? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Acredito que não. Não, Bruninho? Quem mais? Pode falar, gente. Não tem certo nem errado. O que eu vou fazer é um apanhado do que vocês estão me dizendo e vou fazer essa colocação do fast food, mais umas questões que eu acredito que vai acontecer. Não, vai ser a mesma coisa, não. Wellington. Perfeito, professor. Desculpa, Wellington, cortou. Você abriu o microfone e falou ao mesmo tempo, aí cortou. Carol, você acha que vai ser a mesma coisa? Não. A Carol, quando ela fala, eu fico pensando naqueles... Na minha... Não, ela tá aqui comigo, professor. E a gente não tá em isolamento social, Gabriel? Não, namorado pode. Tá certo. Então, vejam só, quando a Carol fala, me parece aquele pessoal de programa de auditório que fica fechadinho numa caixinha com os olhos vendados, e aí o cara começa a dizer, troca esse objeto por esse objeto, aí faz, não! Bem parecido. É aquele programa do SBT. Isso, exatamente, por aí. Gente, o que vai acontecer? Vou sintetizar para a gente ganhar aí alguns minutos. Nós não seremos os mesmos, né? A gente aprendeu a lavar as mãos, essa é que é a grande verdade, que a grande maioria não lavava as mãos, que digo os homens quando saem do banheiro masculino, né? Não lava as mãos. A gente vai ser mais desconfiado em relação a alguém que chegar e tossir próximo da gente, ou espirrar próximo da gente, porque a gente vai estar com esse trauma, né, de uma pandemia. Eu nunca vivi numa pandemia, então nós vivemos, independente da idade, na mesma época. Eu pedi para os alunos de negócios internacionais, hoje à noite, para pesquisarem sobre a peste negra do século XIV, tá? Como ela mudou a interação social e como ela mudou a forma de comercializar produtos e serviços naquela época. Então, nós estamos vivendo novamente uma peste, né, vamos dizer assim, de uma pandemia em que várias coisas foram colocadas à prova, né? Estrutura
foi colocada à prova. Vocês estão em casa, estou dando aula de casa, a aula está sendo gravada e com fé em Deus, essa semana disponibilizo para vocês. Já tem uma pessoa que vai me ajudar a fazer os uploads para o YouTube, depois disponibilizar no Ava para vocês. Tem diversas questões que vão mudar, né? Mas interagir socialmente, inclusive a questão do fast food ou do slow food, ou do autosserviço de alimentação, também vai mudar, tá? E isso o mercado já percebeu. Gente, ontem, preciso fazer um registro, não vou citar nomes até porque não saiu na imprensa, não adianta vocês procurarem, mas ontem um empresário, ele cometeu suicídio. E ele era um grande empresário, mas segundo dizem, eu não conheci ele nessa época. Eu conheci ele em outra época, inclusive ele foi meu chefe, ele foi dono de uma das empresas que eu trabalhei na época do grupo. E ele cometeu suicídio, né? Porque disse que não aguentava mais, as dívidas estavam se alastrando e os negócios parados por conta dessa história da pandemia, etc, etc e tal. Por que eu estou relatando isso, né? Porque foi uma pessoa muito próxima da minha época, ainda eu era universitário na época. Então não faz tanto tempo assim, é pouco tempo. E foi uma das pessoas que tinha uma visão fantástica, tá? Mas ele acabou se entregando, né? Tinha tido 2 processos depressivos, acho antes, 1 ou 2, não me recordo. E como eu passei um tempo afastado dessa seara, ontem foi que me mandaram as informações. Lamentavelmente ele cometeu suicídio. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque também o processo empresarial vai passar por transformações. Muita coisa que a gente achava que era necessário para a gente ter como estrutura, hoje a gente não precisa mais. Eu posso interagir com vocês em aula virtual, ou seja, a aula é ao vivo, eu estou aqui ao vivo com vocês, vocês podem interagir comigo pelo WhatsApp, vocês podem conversar comigo, é diferente de tutoria, diferente de qualquer outro processo, tá? E aí, nós começamos a interagir dessa forma. Então, Congresso Nacional vota remoto, será que aquele número de deputados é necessário? Então, tudo isso está sendo colocado à prova nessa nova estrutura. O processo de produção também vai ser colocado à prova. Será que eu realmente tenho a necessidade de ter tanta produção assim? Quando a gente fala de fast food, será que a questão do consumo via fast food será o mesmo? Porque as pessoas, como não estão indo até lá, ou seja, se estão indo, estão pedindo de forma delivery, como o Pague Leve, que foi autorizado pelos decretos. Essa interação, tá? Mudou. Essa interação mudou. E quando muda essa interação, muda o processo. Então, nós estamos aí na página 118 do leitor de PDF, mas é 116 de vocês. Vocês estão vendo aí o assimile, benefícios da padronização, estão vendo? Sim. Perfeito. Então, quais são os benefícios da padronização? Aí tá pra gente, tá? Usar todos os recursos disponíveis. Então, ver quais são os recursos que eu tenho. O que é que eu preciso realmente? Eu preciso disso, disso e disso. Atende às minhas necessidades? Atende, legal. Isso vai gerar que custo, que tipo de benefício, que isso, que aquilo, tá? Segundo ponto, perdão, eu estava aqui, tá? Benefícios, utilizar adequadamente os recursos. Hoje, na casa de vocês perceberam, esse tempo que vocês estão em casa, o que é que vocês vão precisar para o futuro, o que é que vocês não vão precisar para o futuro? Como é, professor? Repete a pergunta, por favor. Vou repetir. Eu estou falando de utilização adequada dos recursos, tá? Vocês hoje, por exemplo, podem ter descoberto que vocês tinham a internet que vocês pagavam com uma quantidade que vocês não precisavam, mas que hoje vocês estão precisando. Vocês descobriram que tinham um recurso, perfeito? Uma outra coisa, vocês estão em casa e descobriram que diversas outras coisas que vocês precisavam, vocês não têm e que vão passar a ter. Por exemplo, eu tive que, para fazer o teste com vocês, principalmente nas horas de cálculo, fazer aquisição de microfone, tá? Tanto microfone de campo, que a gente chama de microfone aberto, quanto os pequenininhos de lapela, tá? Então, eu não tinha esses recursos eu adquiri agora para poder fazer uma qualidade melhor de aula. Por isso que eu disse, a estrutura está pronta,
né? Se der galho aqui, eu corro para outra estrutura. Mas essa estrutura também envolve um danado de um pedestal, tá? Vocês estão vendo aí. Essa estrutura eu não tinha. Está chegando um outro que a gente pediu. Além dos recursos convencionais, computador, smartphone, os danados dos fones de ouvido para as gravações. Então, isso aqui são recursos disponíveis para dar uma qualidade melhor de um áudio, de um vídeo, de uma aula. Vocês podem ter descoberto na casa de vocês que vocês têm recursos que vocês não usam. Então, ou vocês vão descartar, ou vão vender, ou vão fazer qualquer coisa do gênero. Então, quando eu padronizo, tá? E é isso que eu estou buscando, um padrão de aula, que eu consiga me expressar bem para vocês e que vocês consigam entender melhor. A indústria funciona do mesmo jeito. Eu vou buscar uma padronização. Por que eu estou colocando isso? Tinham diversos... A gente está em maio, então... Minha agenda do primeiro semestre já voou, evidentemente, como a de vocês também, mas eu tinha diversos cursos que eu faria esse semestre, então, presencialmente, né? Então, só consegui fazer o primeiro em fevereiro, que foi o de expressão verbal, né? Como falar em público, como dirigir uma situação, como conduzir, perdão, uma situação. E os demais, inclusive finalizei um na sexta-feira, estão sendo virtuais, né? O que é isso? É a busca de uma padronização. Aí vocês podem dizer assim, sim, mas utilizando o exemplo de aula, se vocês pegar a aula do professor Sanivaldo é de uma forma, a aula da professora Savana é de uma outra forma, mas cada um tem um padrão, tá? E esse padrão, ele só pode ser executado de acordo com os recursos que a gente tem de suporte. Seja ele livros, tá? Seja ele o material que eu apresentei para vocês, seja ele o que for. São recursos que eu tenho disponível para garantir uma padronização. Então, vou repetir a pergunta. Dentro da casa de vocês, vocês devem ter identificado recursos que vocês têm que não usavam e recursos que vocês não têm que precisam. Vocês conseguiram identificar isso na casa de vocês? Tanto faz para alimento, para o dia a dia da casa, ou para você como profissional, conseguiram identificar isso? Uma coisa, professor, que pode ser usada em questão desses recursos que não era utilizado antes e agora fica meio que em uso, é a parte de, por exemplo, ter um no break. Às vezes tem casas que tem no break, mas ele não usa, né? Assim, porque não falta energia e tal. E no caso de estar assistindo a aula, por exemplo, e faltar energia, você tem que usar, até porque você está mais sujeito a ficar mais na frente do computador, porque você está acompanhando as aulas, e que antes você não acompanhava as aulas pelo computador, entendeu? Aí, nesse caso, pode ser um recurso que você não usava, que passou a usar, entendeu? No caso de uma prevenção, no caso de faltar energia. Isso. E você fala no caso de usar. Imagine eu que estou gerando conteúdo, né? Eu realmente, alguém já tem me conversado. Sanivaldo, põe um no-break em casa, já que tu está trabalhando de casa. E aí eu teria que colocar um no-break que suportasse, né? Não só o roteador, mas que suportasse os outros equipamentos. Então, isso é para cima de R$1.000. É um investimento que agora eu não posso fazer. E o que é muito diferente de eu pegar um estabilizador de 180 conto ou de 100 conto e botar. O estabilizador ele não vai garantir, ele só garante a corrente, né? Ele não segura a corrente, ele só garante, por um determinado momento, aquela corrente. Então, isso você citou muito bem, um recurso que você tem a necessidade de ter para não cair, né? Uma série de situações. Eu não consegui entender ainda o que é, o pessoal ficou de me dar um retorno, mas imagine que eu estou aqui dando aula, hoje nós temos agora, deixa eu verificar o número exato de alunos, de pessoas, desconsiderando a minha pessoa, são 13 pessoas que estão dentro da aula, né? Comigo 14. Então, se eu tiver aqui 40 pessoas, como eu já tive em matemática financeira, a minha conexão ela cai. Eu não sei se é a conexão da minha internet, se é o aplicativo porque ele está instalado no computador, não estou usando via web, estou usando instalado no computador, né, mas uso a internet. Há uma diferença, né, entre um e outro, então já me disseram, desinstala o Teams, instala novamente, porque aí, se for alguma coisa de delay que teve uma atualização, resolve. Mas mesmo assim, eu já garanto uma outra situação na utilização dos recursos que eu mostrei. Então, muitas vezes, até agora há pouco, um amigo meu, ele disse, Sanivaldo, transformei um segundo quarto do apartamento no escritório
e a cama que está lá, box, não me serve mais. Então eu vou tirar essa cama. Vê se tem alguém que você conhece que queira a cama, box de solteiro. Eu disse, beleza. É um recurso que ele tem que não usa mais. Então, e tem recursos que a gente precisa comprar, seja uma cadeira para você, seja uma mesa. Eu precisei comprar um segundo quadro para ter um espelho, né, quando eu fosse dar aula de matemática. Então, eu vou ter um cálculo já pronto e vou destrinchar com os meninos, que isso eu ganho tempo, etc. e tal. Tá? Entre essas coisas que a gente precisa de recursos para a gente continuar. Bom, voltando aqui, uma padronização, ela beneficia, por exemplo, a operacionalização do processo, garante a qualidade, como ele fala aqui, aumenta o processo de produtividade, tá? E também vai desenvolver a qualidade do produto, que a gente já falou aqui exaustivamente sobre qualidade do produto. E por último, eu tenho um controle do processo específico em relação a essas etapas. Gente, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu vou pedir licenças a vocês, porque meu café acabou e eu preciso pegar uma água. Então, vamos fazer um intervalo. Eu vou só situar vocês onde nós estamos, tá? Nós estamos quase no final dessa sessão. E tem mais 4 pontos que eu preciso tocar, mas só que eu preciso pegar uma água bem rapidinho. Pode ser? Aí, Fique à 5 vontade, minutos. professor. Pronto, 5 minutinhos na volta, eu vou dizer como vai ser o trabalho, tá? Como vai ser a ideia, a gente vai trocar algumas ideias para a gente construir e em seguida a gente coloca para vocês, tá? Eu vou colocar aqui no mute e vou tirar a câmera, mas eu volto em 5 minutinhos, pode contar aí, tá? Volto já.
Olá, pessoal, de volta. Também estava na hora de tomar um remédio, terminei esquecendo. O que é que você quer, moça bonita? Vem cá, chega. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Amém. Suco? Agora não. Nós paramos aqui na padronização. Aí tem algumas questões que são bem específicas, tá? Se vocês estiverem anotando, perdão, anotem isso aí, grifem, coloquem uma seta bem grande, porque esse é o cerne da sessão, tá? Por que eu preciso padronizar, tá? Por que eu preciso padronizar? O que, papai? Por que eu preciso padronizar? Porque eu preciso depois entender como o processo produtivo se comportou e porque lá na frente, se eu quiser fazer um processo de melhoria, eu tenho os registros dessas informações. Então, na padronização de uma produção, seja ela qualquer, eu tenho a formalização e os registros das informações, dos fluxos, dos tempos, dos métodos e qualquer outro dado que tenha no processo, tá? Eu preciso fazer uma redação técnica, tá? Que outros usuários da área que entendam desse processo produtivo possam pegar essa informação e possam dizer, olha, foi realizado a produção, sei lá, deste suco, desta forma, nós precisamos entender qual a melhor forma de melhorar ou manter isso aqui, tá? Então, essa é a ideia. Um outro ponto. Toda a questão do álcool em gel, você tem uma característica que ele tem que ter viscosidade, tem que ter uma série de situações dentro desse processo de produção. O registro dessa informação está feito. Um dos pontos que você mais vê esses registros de informações é justamente na indústria farmacêutica. É tudo milimetricamente anotado, tá? Deixa eu pegar um outro item aqui, tá? Me dê licença. Muito bem, você já deve ter visto essa marca de lenço, né? De lenço de papel. Eu compro muito lenço de papel, evidentemente, por conta do óculos, mas vejam que aqui eu tenho um padrão, tá? Vejam, eu tenho o código de barra, eu tenho um processo de uma embalagem que envolve 4 pequenas embalagens que contém o produto dentro, que no final da história é o que eu preciso para utilizar, tá? Então, aqui eu tenho um processo de padronização. E com certeza o registro dessa produção, ele foi feito em algum lugar e deixado registrado para que outras pessoas tenham acesso de como se comportou a produção daquele dia no lote tal. Genilson, o que eu falei agora é comum para você lá na Balduco? Positivo, professor. A gente tem lá a padronização, tem os PCP, né, que é os parâmetros de controle de processo, e tudo isso, como o senhor falou aí, é registrado com o pessoal da qualidade. Isso, você deixa esse registro, fica lá, qualquer alteração que venha a ser feita no futuro, vejam bem, gente, perdão, essa padronização, esse registro de hoje é para análise futura, porque o produto, uma vez acabado, ele vai para o mercado para ser vendido, tá? Então, sei lá, quando a gente pega os grandes casos de problemas com alimentos que aconteceram no Brasil ou fora dele, que alguém diz, o alimento estava contaminado. A primeira coisa que vai ser pego para analisar, para quem tem alimentos, no caso, Genilson, por exemplo, o pessoal do laboratório, né? Como foi que esse produto saiu naquele dia? Aí pega-se o resgate dessa informação e está feito o registro lá. Tudo bem? Tranquilo? Anotem isso aqui. Grifem, marquem, botem uma seta, escreva assim, esse inferno vai cair na prova, qualquer coisa do gênero que vocês quiserem fazer, tá? Essa é a ideia central. Bom, algumas pequenas lanchonetes ou pequenos restaurantes, às vezes, não tem esse processo produtivo. Mas num dos restaurantes que eu geralmente compro almoço, né? E almoço, às vezes, dá mais trabalho de fazer, então custo-benefício, fazer alguns itens para mim, então às vezes eu prefiro comprar fora. E tem um que eu identifiquei um padrão. E no final da história, eu descobri que quem tinha arrendado o restaurante era um ex-aluno meu. Ele e o irmão arrendou, né? E aí, quando me encontraram lá a primeira vez, foi aquela festa, a gente foi conversar. E recentemente, nesse processo de pandemia, eu perguntei para ele o que foi que houve com a entrega. Ele disse que tinha suspendido a entrega porque o padrão que ele oferecia dentro do restaurante era um,
e quando o alimento chegava no cliente era de outra forma e o custo que ele estava tendo era muito alto para isso. Então, não adianta eu oferecer, montar uma quentinha toda bonitinha e quando chegar lá no ambiente tá aquele negócio todo bagunçado, né? Então, ele disse para mim o seguinte: professor, a questão de custo-benefício do meu padrão, aqui dentro eu consigo controlar, fora eu não consigo controlar. Então, é melhor não ter determinados tipos de serviço. E aí ele falou que está estudando uma forma de fazer isso, de colocar pessoas que tenham esse mesmo comprometimento da qualidade do produto, né? Então, isso só acontece com padronização, tá? Qualquer item que você queira fazer, o que você deseja fazer, isso só vai acontecer com o processo de padronização. Mas, às vezes, os pequenos não têm a formalização dessas informações aqui. Esse cara tinha, tá? Então, qual era a formalização? O pessoal da cozinha, um determinado tipo de arroz parborizado, demorava mais tempo para cozinhar do que o arroz convencional X. Então, esses padrões, essas informações eram passadas para a direção, né, para a gerência, e eles tomavam a providência de substituir o produto, ou então melhorar o processo de cozimento desse outro tipo de produto. Vocês, por exemplo, não conseguem identificar na casa de vocês, quando é a mãe de vocês ou a esposa de vocês que faz a comida, de uma outra pessoa que fez naquele dia, ou não? Sim, diferente. Não fica diferente? Fica. Aí a pessoa diz assim, não, porque a comida de mãe é mais carinhosa, né? A mãe cozinha melhor, etc. E tal. Tem isso também. Mas ela já tem um padrão, uma repetição. A minha não. Qual é o A minha, viés? eu sei que não foi ela, porque quando a comida tá boa, eu sei que não foi ela. Ah, então o seu padrão é o contrário, né? Do convencional, né? Então ela não tem um processo de padronização, né, Wellington? A repetição diária, o processo de padronização. Pode ser isso, né? Sua mãe pode ser uma mulher ocupada. Não é. Ela só faz, ela vive lavando roupa, essas coisas todas. Aí a comida, pelo amor de Deus. Muito bem. Amém. Oremos. Estamos juntos. Então vejam só. Quando você identifica esse padrão acontece por repetição. Quando você identifica esse padrão, o produto sai com uma qualidade melhor. Mas as informações elas precisam ser trocadas. Senão eu não consigo entender, tá? Aí, sei lá de repente houve um processo que um dos fabricantes mandou uma massa diferente lá para Balduco, ninguém identificou, ninguém passou para ninguém e o produto saiu meio troncho. Aí vão querer culpar Deus e o mundo, mas se a informação estiver registrada, que não é o caso da Balduco, né? Eu estou identificando aqui um exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de biscoito, né? Vocês sabem que nós temos diversas fábricas dentro do estado de Alagoas de biscoitos caseiros, né? Que não são mais caseiros, mas que, por exemplo, o que é comum é que, às vezes, quando troca a gestão do negócio, quando a família se desfaz e divide o negócio, ou qualquer coisa do gênero, vocês percebem que o produto, ele cai a qualidade, o produto, ele muda o padrão, tá? Há casos aqui em Marcel de pizzarias, de grandes marcas, que quando houve alguns problemas internos, de gestão, de família, etc., a qualidade do produto caiu. Fábricas de sucos, fábricas de tortas, bolos, doces, essas coisas. Quando acontece esse processo, você percebe logo na qualidade do produto, tá? O produto, ele deve ser o último, gente, a sofrer essas interações, tá? Mas as pessoas não conseguem entender, tá? Muito bem. Figura 2.14. Anotem, grifem, risquem, façam o que vocês desejarem. Eu tenho aí um método, né? Uma ideia, uma direção. Não significa dizer que é imutável. Mas aí é como eu fazer um processo de padronização. Como é que eu faço um método de padronização? Então, primeiro ponto, eu vou escolher o processo, tá? Vamos voltar à nossa torta de maçã lá, que eu acho que é o exemplo do dia, tá? Eu escolhi o processo de deixar tudo do lado, fazer isso, fazer aquilo. Escolhi o processo. Como é que eu vou montar? Ora, se eu não preciso de equipamento eletrônico, se é uma tigelinha, eu vou fazer todo aquele processo ali, bater tudo na massa naquela tigelinha. Não preciso de mais nada, então está escolhido o processo. Depois que eu escolho o tipo de processo, sei lá, poderia ser outra coisa, poderia ser a caixinha de pipoca, poderia ser qualquer coisa do gênero, tá?
Depois que eu escolho isso, eu vou fazer a simplificação do processo, tá? Nessa simplificação do processo, eu vou ter o menor esforço, o menor custo que eu puder para gerar o produto de qualidade que vai ser o produto final, né? No caso do alimento, o alimento, no caso de um bem de consumo, o bem de consumo. Escolhi o processo, simplifiquei. Terceira etapa, o terceiro item é fazer o processo de redação desse negócio, tá? Eu vou fazer a redação, tá? Nessa redação, eu vou descrever, escrevendo, estou sendo bem detalhista, quais são as etapas que precisam ser feitas para que aquele objetivo, aquele produto acabado, ele seja atingido, tá? Então, tenho aí o processo, a simplificação, aí vou fazer a redação. Depois que eu fizer essa redação, que aí entenda que vocês fizeram, alguns fizeram, outros não, tá? Que foi o POP, tá? Então, a descrição, a redação, ele é o POP. O POP é o processo operacional padrão descrevendo as etapas. Vocês desenharam muito bonitinho o fluxo, ficou fantástico. Mas alguns deixaram a desejar quando esqueceram de copiar quais seriam as etapas, o que seriam feito naquelas etapas. Por isso que alguns trabalhos não tiveram nota máxima. Por falar em nota máxima, deixa eu abrir aqui um parêntese. Vocês estão acessando o desafio nota máxima, gente? Sim, eu tô. Muito bem. Para Sim, aqueles que tô não sim. estiverem acessando, o desafio nota máxima, esse semestre, é para todos os alunos, tá? E ele ajuda na pontuação da disciplina nas atividades transversais. Então, se a disciplina é 12 mil ou 14 mil, a depender do nível, a da gente eu não consigo lembrar quantos mil são, tá? Mas se vocês, quanto mais atividades do desafio nota máxima vocês fazem, mais aumentam a pontuação da disciplina de vocês, no caso da nossa, com atividades transversais, tá? Então, essas atividades, elas vão, essa pontuação ajuda na totalidade da disciplina, mas não dispensam as provas nem as atividades formativas, tá? Mas é importante que vocês façam um desafio nota máxima. Então, recado dado para que vocês não esqueçam da importância do desafio nota máxima. Bom, fizemos a redação, agora eu vou comunicar. Essa comunicação, ela acontece de forma formal, para que as pessoas possam ter ideia do que foi feito, do que foi dito. E vocês vão comunicar as esferas, né? Seja na parte operacional, na linha de base, seja na ideia central lá em cima, na direção, de como aquele processo vai ser feito, tá? Fizemos isso, já fizemos a escolha do processo, simplificamos, construímos a redação, vamos comunicar, mas a gente vai marcar agora um treinamento de como deve ser feito. Por que que o treinamento é muito importante? Porque o treinamento, ele passa pela etapa de você dizer para o colaborador, de forma empírica, ou seja, fazendo, testando por experiência, de como ele deve fazer aquela atividade. Uma coisa é eu chegar aqui e dar aula para vocês, pedir a formativa 2 da sessão 2.3, e vocês fazerem de qualquer jeito. E outra coisa é eu ensinar para vocês como é que deve ser feito aquele cálculo, aquela amostragem, aquele isso, aquele aquilo. É essa a ideia, tá? Então, educar para fazer. Então, sei lá, de repente alguém quer aprender a torta, tá? Aí você faz a receita e manda a receita escrita para a pessoa. Aí a pessoa sente dificuldade. Aí você vai dizer o seguinte, tem um vídeo que orienta, você vai pelo vídeo. Minha pergunta para vocês, vocês aprendem mais pelo texto ou pelo vídeo? Pelo vídeo. Por quê? Não sei, porque eu vou fazendo passo a passo e olhando se a pessoa está fazendo a mesma coisa. Você observa como é feito, que torna muito mais fácil você fazer aquela atividade. Concorda comigo? Quando eu vejo alguém fazendo, ou quando alguém me diz como é que tem que ser feitas as etapas, eu faço melhor, eu me concentro mais, porque eu guardo a imagem na minha cabeça. E isso se torna mais prático. Pois não, Júlio? Professor, mas isso seria meio que relativo, né? Varia de pessoas, tem pessoas que têm facilidades, por exemplo, como o senhor mencionou aí, a receita. Aí o senhor manda a receita,
só pelo o que está escrito lá A no pessoa consegue papel, fazer. a pessoa consegue fazer tranquilamente, entendeu? Outras pessoas não conseguiriam. Por exemplo, tem pessoa que tem dificuldade, mas Uhum. como antigamente, tem pessoas que não. Por exemplo, minha mãe, acho que a mãe do senhor também fazia as suas próprias receitas. Tem a receita, aí passava um papel, a pessoa ia lá e fazia. E o máximo que ela podia fazer, o máximo que ela conseguia fazer era explicar como era que fazia, né? Mas mostrar, Isso, talvez não, né? isso mesmo. Eu acho que Tá. é meio relativo esse entendimento, assim, essa diferença varia de pessoas. Isso, você A, tem a questão, a questão é que facilita. Tipo, nas empresas, hoje estão tendo na padronização, estão requerendo fotos para facilitar o entendimento. Não que o cara não vai entender se tiver só escrito, mas, porém, facilita o processo, acelera o processo de entendimento. Exato. Tem uma coisa que eu vou compartilhar aqui, eu acho que o Genilson vai lembrar. Antigamente, na década de 90, 80, 90, por ali, ainda mas não tanto, né? Porque hoje, com a facilidade da internet, receitas, etc., as grandes marcas de eletrodomésticos, como Arno, Valita, na época, elas promoviam nas grandes lojas, por exemplo, o que seria grandes lojas hoje, naquela época, seria uma Magazine Luiza, seria uma Casas Bahia. Antigamente, as lojas locais tinham muito mais força, tá? Tem diversas marcas que não existem mais, mas vamos citar a Arapuã, que vocês devem lembrar e já viram exemplos que eu mostrei em sala. Elas reuniam essas marcas, chamava uma cozinheira, que hoje é o chefe, né? Chamava alguém capacitado e testava receitas com várias mulheres ali, geralmente era mulher de funcionário, convidados da sociedade, e marcava aquele treinamento e gerava uma receita e todo mundo consumia ali, mas utilizando os produtos, abatedeiro, liquidificador, um mix, essas coisas que era para promover os produtos. Aí ali depois saía as vendas. Mas era comum acontecer isso porque as pessoas viam como era que usava o produto, certo? Então, se eu tinha um liquidificador que tinha diversas funções, eu utilizava as diversas funções daquele liquidificador. Era uma das formas de você orientar o seu consumidor a consumir corretamente o seu produto. Eu não sei se o Genilson lembra disso, dessa época. Sim, professor. O Gênesis era criança. Genilson era criança. Já vi que a única múmia aqui sou eu, né? Impressionante isso. Sou mais velho Vamos que lá. o senhor, professor. Vou dizer a Entendi. idade, mas sou mais velho que o senhor. Não entendi. Vou dizer minha idade, mas eu sou mais velho que o senhor. Graças a Deus, né? Desculpa aí. Vivendo e achando bom. Então, assim, eu citei esses exemplos da década de 80, de 90, mas hoje você tem isso. Deixa eu só responder aqui, uma pessoa me perguntando. Então, vejam só, se eu tenho produtos que, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades, como todo mundo tem, mas se alguém chegar e disser assim, faz assim, 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 ou eu ver um vídeo de como tem que fazer, eu vou lá e faço, entendeu? Porque eu aprendi dessa forma. Aprendi dessa forma. Mas a ideia de você ter a orientação por vídeo, como o Júlio falou que é relativo, ou alguém ensinando e fazendo, né, passa pela troca de informação. Tá? Passa pela troca de informação, e é esse item que a gente está vendo aqui de educação e treinamento. Tá? É esse item que a gente está vendo de educação e treinamento aqui, na figura 2.14. E por último, gente, nós fizemos dessa forma, testamos, deu certo, mas fulano, sei lá, o Bruninho descobriu que se fizer dessa outra forma, consome menos tempo,
e talvez até menos recursos, porque se menos tempos é menos gás, se for um alimento é menos energia, é menos isso, então menos recursos. Então vamos fazer um processo de melhoria. Fez o processo de melhoria, aí eu volto para cá, ó. Redação, comunicação, educação e treinamento. Todas as vezes que eu fizer um processo de melhoria, eu volto lá para a redação. Eu vou corrigir o que está escrito, eu vou melhorar o que está escrito. Ou vou fazer uma outra versão. É por isso que os POPs, eles não são eternos e você pode fazer diversas alterações, quantas vocês quiserem, desde que seja documentado. Gente, essa definição aí já foi uma introdução de pergunta de prova, tá? Então, o que é a padronização de processo? Tá? É a forma de eu formalizar a produção, ou seja, dizer, ó, gente, vocês já fazem assim, eu só vou escrever isso aqui para vocês, tá? Então, eu vou deixar de lado algumas prerrogativas e vou dizer para eles, ó, vamos fazer dessa forma e a criatividade de vocês, a flexibilidade está garantida, agora eu vou colocar para vocês normas que vocês têm que cumprir, mas essas normas, elas não devem ser tão rígidas ao ponto do cara dizer assim, não, você não pode nem respirar na hora que você for botar esse conteúdo aqui. Não. Tem que ter a norma, tem que ter a rotina, mas a norma nem pode ser rígida demais e a rotina também não pode ser muito monótona, senão o trabalhador não vai conseguir fazer esse processo de produção tranquilo. Grifaram isso aqui? Marcaram? Tá tudo tranquilo? Tudo certo. Perfeito. Ele vai explicar logo abaixo o que eu expliquei para vocês, tá? Ele fala aqui sobre a questão de padronização da folha de processo, tá? Que é o documento que você usa para fazer o processo de padronização. Ele inclui, acho que tem um exemplo aqui embaixo que é até mais fácil de falar. Tem uma figura aqui embaixo, pronto. Isso aqui é uma folha de processo, é um modelo, tá? Isso aqui é um modelo de folha de processo, tá? Então aqui eu tenho o produto, eu tenho o local onde ele está, o tempo de produção, a meta de produção por hora, e aí eu tenho aqui qual posto, tá? Aqui do lado, né, no seu lado direito, os postos de atividades, quais são as atividades, o tempo padrão, quais são os componentes, quais são os equipamentos que eu tenho, ou que eu vou usar, perdão, no processo, e aqui quais são as ferramentas, tá? E aqui eu tenho o controle de qualidade, o que ele vai aplicar em cada fase, em cada atividade, em cada posto. Então, isso é uma folha de processo, tá? O que a folha de processo garante? Ela garante a padronização daquele item. Aqui o item que está sendo produzido é um cartucho de alguma coisa, pode ser uma impressora que eu não consigo identificar bem, tá? Mas possivelmente seja um cartucho de impressora, alguma coisa do gênero, tá? Bom, esse é o modelo de folha de processo, certo? Aí vem aquela história, né? Eu posso ter folha de processo do produto, como vocês estão vendo aqui, ó, a folha de processo do item, e posso ter a folha de processo de quantos outros itens eu desejar, ou por operação, tá? Aqui está uma operação, ela está um pouco mais longa aqui, não vai dar para mostrar tudo, tá? Mas aqui sim, aqui é por operação, tá? Que operação é essa? Aqui eu vou ter o nome do produto, o nome da operação, aqui eu vou ter o desenho do item, tá? Aqui eu tenho um desenho, uma figura, uma imagem do item que vai ser produzido. Aqui eu tenho quem é o executor, o código da peça, o equipamento, o nome da máquina, o modelo da máquina, e eu vou identificando que operação vai ser feita nessa daqui. Ele vai me dizer aqui dos parâmetros, os EPIs que eu preciso utilizar nesse processo, tá? A descrição da operação, os instrumentos, a frequência da inspeção e aí os demais itens de rodapé que são itens de identificação de data, hora, assinatura, quem elaborou, quem produziu, tá? E aqui nós vamos ter o final do conteúdo, que é a explicação do processo produtivo, tá? Marcar aqui para a gente conversar melhor. Então eu tenho um processo padronizado e depois eu tenho as ordens de serviço, que são os pedidos de cliente, né?
a ordem de serviço para executar aquele pedido, para produzir ou para fazer aquele serviço especificadamente. Então, quando eu entro na empresa, eu gero uma folha de processo. Todas as vezes que entrar, eu vou gerar uma folha de processo para aquele item específico, porque ele vai gerar um número de lote e eu vou identificar depois, tá? Então, aqui a folha de processo, ela está vinculada ao produto, tá? Ou ao serviço, se fosse o caso, certo? Que vai ser gerenciada por sistemas. Hoje, todos os fabricantes de alguma coisa têm um sistema de processo produtivo informatizado, né? Então, o Genilson sabe muito bem disso, você fica lá com todos os registros guardados, e a ideia central é que a gente possa continuar gerenciando sistemas de informação de processo. Aí você vai ter diversos, eu não sei qual é o sistema que você utiliza lá, Genilson, de produção, qual é o ERP. Gente, na página seguinte, essa que eu estou apresentando para vocês, eu tenho aqui uma folha de processo, que ele diz que é uma folha de processo de pesca, ele tem a imagem, né, do logo da empresa, ele tem aqui a figura, que é como é que tem que ser feito, e ele vai descrevendo aqui, tá, nesse processo, o que é que ele quer, né? Então, quais são os EPIs que eu tenho para fazer pesca, quais são os parâmetros, qual é a ferramenta, e aí ele vai descrevendo isso aqui, tá, no final. Aí ele pede para criar uma folha de processo, tá? Que vocês já criaram um fluxograma da seção 2.2 com o CIPOC. E aqui no final, ele só chama a atenção aqui para a gente dessas informações do que tem na folha de processo, tá? Que são essas aí: posto de trabalho, componentes, materiais, equipamentos, as ferramentas, quais os dispositivos, o tempo padrão estimado, controle de qualidade, quais são as metas, está tudo lá na folha de processo. E aí, ele dá uma prática aqui, já faz o fechamento da unidade, da seção, perdão, e da unidade também, né? Porque a gente está na unidade 2.4. E aqui, nós começaremos na semana que vem, porque agora já são 10, né? Praticamente. Nós começaremos na semana que vem a unidade 3. Então, estratégia de decisão de produção. Essa vai ser a unidade, nossa próxima aula, então já fica aí o registro para vocês. Como eu falei no início da aula, nós vamos fazer duas sessões por aula. Então, na próxima aula, a gente vai fazer estratégia, tomada de decisão e produtividade e competitividade. E aí a gente ganha bastante um tempo em relação a isso, para que a gente possa desenvolver uma atividade maior nesse processo de interação de aula, tá? Então, a ideia é que a gente consiga avançar aí bastante. Então, eu quero voltar aqui e dizer que o trabalho da formativa 2, uma parte vai estar aqui, então eu vou ter que gravar uma aula explicando para vocês como é que faz o cálculo, tá? E vou postar essa aula para que vocês tenham acesso. E depois explico para vocês, na próxima aula, já devo ter as informações a respeito de dia de entrega dessa primeira etapa. Alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo? Isso, ficou explicado, professor. Tudo tranquilo. Mais alguém quer falar? Não. Agora não, foi mais suave da Carol. Não. Foi Gente, quem foi, gente? Você que tinha sido Carol. Pera. Oi, Pamela. Gente, a Raíssa tá tão caladinha. Será que a Raíssa tá aí mesmo? Não sei se vocês viram um vídeo. Não sei se vocês viram um vídeo de um cara que tá numa live lá, acho que num jornal, alguma coisa, e de repente a plaquinha dele cai, né? Da câmera. E ele tá lá atrás numa rede tomando uma cervejinha. E ele corre para colocar essa tela de volta. Vocês viram esse vídeo? Eu vi não, professor. Viu não? Dá uma olhada nisso aí. Achei interessante, tá? Eu acho que eu vou começar a exigir câmera aberta, né? Meninos, ponham a camisa, pelo amor de Deus. Né? Tem coisa que a gente prefere não ver. Vamos lá. Próxima aula,
seção 3.1 e 3.2, ok? Vamos discutir o trabalho e até lá eu quero montar o outro vídeo de explicação lá da seção 2.3 para a gente não perder aquele cálculo, porque se eu colocar ela na formativa agora, eu não levo para a prova como a gente combinou da outra vez, tá? E aí a gente já resolve essa questão. De repente eu peço alguma coisa bem suave, explique os cálculos, mas peço alguma coisa bem suave para vocês, para que vocês possam ter mandem já a resposta da questão que eu vou propor. Tudo bem, meninos e meninas? Tudo bem. Tranquilo, professor. Tudo bem? Graças a Deus. Então é o seguinte, se cuidem dos seus, só saiam de casa se for extremamente necessário, se não for, não saia de casa, tá? Se cuidem para que a gente possa no dia 18, como é uma previsão, a gente depende dos decretos estaduais e municipais, então dia 18 é o nosso retorno, é uma previsão. Se isso acontecer, será uma honra e terá a torta de maçã, fica a promessa feita aí, tá bom? Agora cheguem cedo, né? Porque torta de maçã daquele tamanho... Faz duas. Leva já fatiado, professor. Mas a ideia é essa, eu já vou levar fatiada, né? Vai ser um dedinho a fatia. Porque a Érica disse que o primeiro pedaço é dela, que ela disse que vai chegar logo cedo. O João vai competir com a Érica, porque o João vai chegar antes das 7. Nesse dia eu também Vou vou dormir lá ser. na faculdade. Ah, tá, tudo bem. Tranquilo, gente, muito obrigado por hoje. Estudem as sessões 3.1 e 3.2, porque se a gente conseguir avançar bastante, vai ficar mais tempo para a gente discutir a unidade 4, que tem alguns cálculos que são chatinhos e que a gente precisa para fechar a disciplina, tá bom? Eu quero agradecer a vocês aí pela aula de hoje, por vocês terem participado. Graças a Deus estou bem melhor, né? Já estou aí produzindo, então isso é importante para a gente. E se cuidem, tomem bastante líquido, cuidem dos seus, cuidem de vocês e a gente se encontra na próxima aula, ok? Como eu sempre digo em sala, por hoje é só, vou em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Eu também, Tchau, professor. boa semana. Professor. Obrigado, vocês também.